Hoje eu quero te dizer o porquê que você pode pegar o seu leito, levantar e andar, né? Se você já assistiu o meu testemunho, você sabe que eu fui curado de uma opressão. Eu ouvia vozes mandando me matar, matar os meus filhos, matar minha esposa. E essa situação foi fruto de um ambiente que eu cresci, não é? Também o ambiente de uma empresa que eu trabalhei que era muito pesado, as pessoas eram muito negativas, elas sempre estavam armando contra mim, falando coisas contra mim, levantando falsos contra mim. E de muitas formas eu fui atingido psicologicamente para chegar nessa condição. E assim, quando eu cheguei nesse caos, que foi muito rápido, eu, tipo, em um dia eu me percebi depressivo, triste, cabisbaixo, sem força, sem ânimo, né, sem vontade de viver. E um mês depois eu já estava ouvindo vozes. E foi um negócio muito pesado. Se você conhece alguém que está nessa situação, ou se você que está assistindo esse vídeo está nessa situação, você entende bem o que eu estou falando. E aí eu comecei a buscar Deus, né? Buscando a minha cura dentro da forma que eu havia aprendido, que era jejum e oração e esperar que Deus manifestasse a vontade dele. Aí o que é que acontece? Nessa busca, buscando a minha cura, buscando vencer essa situação, sair dessa situação, eu descobri uma coisa. Eu descobri que a gente é ensinado errado. Dentro da maioria das igrejas, a gente é ensinado errado a respeito da fé. E foi exatamente isso, conhecer essa verdade, e eu espero que você esteja aberto para conhecer essa verdade, porque a única coisa que pode te libertar é a verdade. Se você tiver a mente fechada, se você se recusar a conhecer a verdade e estiver caminhando debaixo de uma mentira, essa mentira não vai te levar a lugar nenhum. É por isso que a Bíblia diz: tudo é possível ao que crer, não é? E nós ouvimos pessoas dizendo que têm fé, só que não recebem. Não recebem o seu milagre, não recebem a sua cura, não recebem a sua bênção financeira. Por quê? Porque a fé dela está firmada em cima de uma mentira. E se a sua fé está firmada em cima de uma mentira, a mentira não pode produzir fruto, só a verdade. Então, o primeiro passo é para você que não está conseguindo vivenciar um milagre, passar a viver esse milagre, é questionando as coisas que você tem por verdade para saber se de fato aquilo é verdade. Eliabe, como é que a gente sabe que uma coisa é verdade? Pelos fatos. Os fatos é quem dizem se eu tenho a verdade ou não. Jesus disse: a sabedoria é conhecida pelos frutos. Quando Felipe, né, diz assim para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai e então creremos. Jesus diz assim: olha, como é que você está há tanto tempo comigo e pede para eu te mostrar o Pai? Se você não crer no que eu falo, creia pelo menos pelos frutos que eu manifesto. Ou seja, Jesus tinha a pregação e tinha os frutos. Os fatos demonstravam que Jesus falava a verdade. O que é que a gente tem vivido nesse tempo? Pessoas ensinando sobre cura, pessoas ensinando sobre milagre, ensinando com muita veemência, mas a verdade é que não carregam os fatos. Oram por pessoas com enfermidade, as pessoas não são curadas, oram por milagres, milagres não acontecem, parece sorte. Então é sobre isso que eu quero falar com você, porque se você conhecer a verdade, você pode pegar o seu leito, levantar e andar, tá certo? Mas antes da gente entrar com mais profundidade nesse tema, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, você pode se inscrever agora. Aqui abaixo do vídeo tem um link, tem um nome, inscrever-se, clica nele agora e ao lado tem um desenho de um sino, já aperta no sino, deixa um joinha, esse teu joinha é muito bacana, porque faz o YouTube entender que esse vídeo é legal e ele vai começar a mandar para um monte de gente, tá bom? Essa é a forma de você apoiar esse canal
Se você achar que faz sentido, compartilha com alguém também, tá? Vem aqui nos comentários, já deixa o teu nome, fala qual é a tua cidade. Eu quero deixar aqui um abraço para você, tá bom? Então vamos lá. Quando eu estava buscando a minha cura, eu tive um encontro com Deus. Eu li muitos livros, livro de autoajuda, livro de poder da mente, todas essas coisas de frequência, física quântica. Eu poderia te dar uma aula sobre isso aqui, tá? Mas eu quero te dizer o que mudou a minha vida. No meio dessa busca, eu tive um sonho, né? E 3 meses orando e jejuando, sem ter resultado, a coisa ficando pior, ao ponto de eu querer ficar só dormindo, não queria me levantar, eu tinha medo de surtar e quando eu caísse em si, eu ter cometido uma loucura, né? E quando eu caísse em si, fosse tarde demais. Então eu tinha medo de ficar acordado. Mas o tempo que eu estava acordado, eu estava lendo a Bíblia, eu estava ouvindo pregações sobre cura, estava lendo livros, estava orando, estava jejuando. E eu tinha essa atitude, tá? E aí, certa vez, depois de 3 meses mais ou menos de busca, eu tive um encontro com o Senhor através de sonho. Sim, Deus fala, a Bíblia diz que Deus fala com seus profetas através de visão e de sonhos. Visão e sonhos, tá? Então não despreze os seus sonhos, porque eles podem ser, não quer dizer que todo sonho é, mas eles podem ser sonhos dados por Deus para trazer uma resposta para você, para dizer algo sobre o seu futuro, para dizer algo que vai acontecer. Pode ser, não estou dizendo que todo sonho é, mas pode ser, porque é assim que Deus fala conosco. Por sonho ou por visão, tá bom? Uma das formas. Fala também através da palavra. Fala, na verdade, de muitas formas, né? Eu estou falando aqui do sonho porque esta foi a forma clara que o Senhor falou comigo. Eu tive um sonho, eu sonhei que tinha um paralítico na minha frente. E aí eu perguntei a ele: você crer que Deus pode lhe levantar dessa cadeira de rodas? Aí ele disse: creio. Ele estava numa cadeira de rodas na minha frente. Creio. E aí eu questionei: você crer mesmo que o Senhor pode lhe levantar dessa cadeira de rodas? Ele disse: creio sim. E aí eu peguei na mão dele, sem orar, sem muito esforço, sem nada. Então, meu irmão, se você crê, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ele levantou e andou. Quando ele levantou e andou, eu vivi uma experiência profunda. Eu vou te dizer essa experiência agora. Eu não sei se você vai compreender, mas tudo aconteceu muito rápido. Tudo aconteceu muito rápido, tá? Quando ele levantou e andou, eu ouvi uma voz que descia do céu. Essa voz me falou assim, ó: Eliabe, é só crer. Quando essa voz me falou, é só crer, ela me revelou uma verdade a respeito da fé que eu não conhecia, e eu percebi naquele dia que a forma como eu pensava era errado, mas que a maioria das pessoas pensavam da forma como eu pensava. Tá certo? E aí a primeira coisa, quando essa voz falou, não é? Eliabe, é só crer. A primeira coisa que aconteceu foi, eu senti como se eu tivesse sido possuído por um espírito. Pá! Como se um espírito tivesse entrado dentro de mim e tivesse me trazido à vida. Como se eu tivesse despertado. Talvez o exemplo que eu posso te dar melhor seja um exemplo assim, ó. Imagina que você recebeu uma ligação de um estelionato. E aí você sabe, a pessoa que está recebendo uma ligação, está caindo no golpe, ela não sabe que está caindo no golpe. Normalmente só percebe que era um golpe depois que ela deu o dinheiro, fez o depósito e tal. Agora imagina que no meio da ligação você cai em si e percebe: uau, isso aqui é um golpe. Isso aqui, cara, é um golpe, eu não vou cair, pronto. É como se eu tivesse percebido que tudo aquilo que eu acreditava, que eu tinha aprendido dentro da igreja, fosse na verdade uma grande mentira. E era por isso que os milagres eram difíceis. Então, a primeira chave que girou na minha cabeça foi que é muito fácil ser curado. Agora preste atenção. Antes, eu jurava que era difícil. Não é? Observa que eu estava há 3 meses orando, jejuando e a coisa ficando pior. E essa experiência, que é a experiência comum entre a maioria das pessoas, fazem com que a gente tenha uma crença que é uma mentira de que milagre é difícil. Aí você vai me dizer assim: Eliabe, então por que que
isso acontece, né? Os milagres são realmente difíceis. Primeiro, porque a gente não entende que o fato de você ter fé já te dá a condição de viver o milagre. A gente pensa que a gente precisa da fé e ainda precisa de mais outra coisa, Deus querer curar. Então a gente não tem a atitude de se levantar, pegar o leito e andar. A gente está esperando que Deus nos diga alguma coisa, que um anjo apareça, que alguém diga: olha, Deus está me dizendo que você pode andar agora. A gente é como se nós estivéssemos esperando uma autorização para agir, quando na verdade o fato de você ter fé já te autoriza a agir e viver o milagre. Mas só que tem uma outra questão. As pessoas têm medo de agir em fé porque elas têm medo de não acontecer e se frustrar. Principalmente quando é uma questão de cura mais difícil, por exemplo, algo mais difícil. Então elas têm medo de agir porque têm medo de se frustrar. Inclusive, eu tive uma vez certa experiência, eu ia passando de moto em um lugar e naquele dia tinha uma mulher numa cadeira de rodas sentada e Deus me disse assim: olha, volte e ore por ela. E eu disse assim: Senhor, tá cheio de gente lá e tal. E eu fiquei com medo de ser da minha cabeça, né? Porque eu oro por muita gente. E aí eu fiquei pensando: pode ser coisa da minha cabeça, meu irmão. Eu tô orando por tanta gente que o negócio tá ficando assim pesado, né? E aí o que foi que aconteceu? Voltei, né? Estou resumindo aqui para você. Voltei e quando ela estava lá naquela cadeira de rodas, eu disse assim para ela: "Olha, qual o nome da senhora?" Ela falou, não lembro. E eu disse: faz quanto tempo que a senhora está assim? Ela contou a história. Tinha sofrido um AVC e já fazia muitos anos e tal. E eu disse assim: e a senhora crer que Deus pode lhe levantar dessa cadeira de rodas? Foi a pergunta que eu fiz para ela: a senhora crer que Deus pode lhe levantar dessa cadeira de rodas? Aí ela disse assim: creio. Todos os dias eu escuto aqui uma determinada pessoa na rádio que ele diz que é só crer que a gente é curado. E ela falou com tanta alegria, com tanta ousadia, que eu disse assim: uau, meu irmão, era Deus mesmo me mandando voltar para orar por ela. E o que aconteceu? Quando eu vi aquele ânimo dela, eu disse assim: a senhora crê mesmo? E ela disse: creio. Aí eu disse assim: então o que a senhora está fazendo sentada aí nessa cadeira de rodas? Por que é que a senhora não se levanta e anda agora? E aquela expressão de alegria que ela tinha no rosto se desfez e se transformou numa expressão de desânimo e tristeza. E ela disse: eu não posso. Se eu levantar, eu caio. Observa, ela tinha fé até o ponto de ela ser colocada na posição de agir. Quando ela teve que agir em fé, ela retrocedeu. Então a maioria das pessoas, quando elas precisam agir, na hora que é para agir, como diz o ditado popular, na hora do pega para capar, ela tem medo de agir, tá? Então, naquele dia o Senhor falou comigo: assim é o meu povo. O meu povo diz que crer, mas na hora que é para agir, o meu povo não tem coragem, tem medo. Então imagina, né? Uma das promessas e uma das missões, né? Na verdade, a nossa missão como discípulo do Senhor, a nossa comissão, quando o Senhor nos comissionou, ele disse: ide, curai os enfermos, purificai os leprosos, expulsai os demônios e ressuscitai os mortos. Isso não foi para aquela época, foi para hoje. Mas observa que a igreja vai cada vez mais abdicando do nosso chamado, da nossa comissão. Nós fomos chamados para isso, nós fomos chamados para curar enfermos, nós fomos chamados para purificar os leprosos, nós fomos chamados para expulsar os demônios e nós fomos chamados, inclusive, até para ressuscitar mortos. E aí eu sempre digo esse exemplo quando eu estou ensinando sobre cura. Se eu chegasse agora num ambiente onde estivesse acontecendo um velório só de cristão, só de crente, e dissesse assim: rapaz, vocês já oraram para Deus ressuscitar esse morto? Você acha que as pessoas iriam se escandalizar com essa pergunta? Ou vocês acham que ia dizer assim: não, nós já oramos, mas se quiser orar, pode orar também outra vez. O que você acha que seria, como você acha que seria a reação das pessoas a essa pergunta? Eu digo para você, seria de profundo escândalo. Por quê? Porque as pessoas abriram mão, os crentes abriram mão de viver esse milagre. E tudo que é de milagre impossível, na verdade, as pessoas abriram mão. Por quê? Porque tem medo de pregar, tem medo de agir. Por quê? Porque se não acontecer, e isso já revela a falta de fé, o medo de não viver o milagre já revela que você não tem fé que vai viver aquilo.
Aí alguém diz assim, mas é porque Deus pode não querer fazer. Essa pregação está errada. E foi isso que eu entendi quando eu tive esse encontro com o Senhor. Nós somos ensinados errados. É por isso que nós não vivemos milagres. E naquele dia eu decidi que eu daria a minha vida para ensinar as pessoas a viverem milagres. Aqui no canal você vai ver muitos vídeos, muitos, falando sobre cura, falando sobre milagre financeiro, corrigindo a mentalidade, porque eu entendi que enquanto a nossa mentalidade não tiver acesso à verdade, nós não poderemos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, o que eu quero dizer aqui para você é que o milagre que você ainda não viveu está esperando a manifestação da verdade em sua mente. Escreve aqui nos comentários: o milagre que eu ainda não vivi está aguardando, está me aguardando na verdade. O que é isso? Enquanto as mentiras que estão na sua mente, as mentiras que você aprendeu, que você tem por verdade, por causa das experiências das pessoas, de tudo que você viveu, mas que é mentira. As experiências estão debaixo de uma mentira. Enquanto essas mentiras não saírem da sua mente, você não pode viver um milagre. E seja no seu relacionamento, seja na sua vida financeira, eu estou trazendo para a cura. Mas o que eu estou te dizendo aqui é para todas as áreas. A fé precisa ser corrigida. E aí, se eu perguntasse a você, a primeira chave que girou na minha cabeça quando eu tive esse encontro, lembra? É só crer. A primeira coisa que eu entendi foi que era fácil. E aí, se eu perguntar para você, e aí, você acredita que o milagre que você está esperando viver é fácil ou é difícil? Tenho certeza que 95%, 97% das pessoas vão dizer assim, rapaz, é praticamente impossível. Ou seja, enquanto você acredita que é impossível, de fato será impossível. E enquanto você não passar a acreditar que vai ser fácil, será difícil. Entende? Então, a mente precisa ser transformada, como diz lá em Romanos. Se você não renovar a sua mente, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu só pude experimentar a minha cura, viver o meu milagre, quando eu vivi essa renovação de mente. E o meu convite para você hoje é: venha viver essa renovação de mente. Venha conhecer a verdade sobre a fé, que vai te proporcionar viver milagres, que vai te colocar no caminho da bênção. Será que você está disposto a entrar neste caminho que vai de fato te levar para o destino que você deseja? É preciso ter coragem. É preciso estar aberto para conhecer esta nova, entre aspas, verdade sobre a fé. Porque se você não está vivendo o seu milagre, é porque você foi ensinado errado. E só existe uma forma de você vivenciar o seu milagre, é conhecendo a verdade. Quando eu conheci isso, eu coloquei no meu coração: Senhor, eu vou dedicar minha vida para fazer as pessoas conhecerem a verdade que eu conheci, para que elas possam viver o milagre que eu vivi. Então Jesus disse que tudo é possível ao que crer. Quem tem fé sabe que é possível. Quem tem fé sabe que vai conseguir. Quem tem fé sabe que vai ser manifestado aquilo que ele espera. Quem tem fé vive nessa tranquilidade. Quem tem fé vive nessa convicção. Agora, enquanto você acredita que é difícil, acredita que é impossível, essa expressão assim, meu irmão, só Deus, ela não está expressando fé, ela está expressando que você acredita que é difícil. Quando na verdade, quando a gente dissesse assim, meu irmão, agora só Deus, era para dar mais tranquilidade. Ou seja, a gente confia mais no homem, mais na força do nosso braço, mais no médico, mais no remédio, mais no amigo do que propriamente em Deus. Quando está dentro das nossas possibilidades, eu conheço uma pessoa que pode resolver aquele problema, você tem fé. Eu conheço um remédio que pode resolver, eu tenho fé. Se fizer aquela cirurgia, você tem fé. Quando os homens não conseguem resolver, que você diz assim, meu irmão, agora só Deus. Observa que o sentimento que vem é um sentimento de tristeza, de desânimo. É um sentimento de que não tem jeito. Quando na verdade deveria ser o contrário. Enquanto nós estivéssemos nas mãos dos homens, era para a gente duvidar, porque o homem é falho e Deus é fiel. Então a mente, ela precisa ser convertida, a palavra é essa mesmo, convertida a Deus, tirada das coisas materiais e convertida para Deus.
Eu coloquei no meu coração que eu iria ensinar as pessoas a viver esse milagre que eu vivi. E aí quando eu disse para o Senhor, então Senhor, nesta hora que ele me falou é só crer, eu vivi tudo isso, entendi, alegria, veio uma alegria tão grande no meu coração, saber que era só crer, e eu estou falando para você que a fé é simples, a fé é fácil, é só tirar as dificuldades da sua mente e você vai viver o seu milagre. Aí eu entendi, Senhor, então não é. Nessa hora eu lembrei de como eu estava buscando a minha cura, jejuando, orando, muito sacrifício, muito esforço. E eu disse assim, Senhor, então quer dizer que não é pelo tempo que eu estou orando, nem pelo tempo que eu estou jejuando. Aí a voz, de novo, do céu disse, não, é só crer. E eu quero te dizer uma coisa, se você simplesmente crer da forma certa, você vai viver o seu milagre. Você vai viver o seu milagre. E eu tenho ajudado inúmeras pessoas a descobrirem a verdade sobre a fé e essas pessoas têm experimentado os milagres, não é? E é por isso que eu quero te convidar a participar desse grande treinamento que é a mentoria Você Pleno, onde você vai ter esse acompanhamento através de vídeo dentro da Hotmart, tá? E eu vou te ensinar como você crê. Vou desconstruir as mentiras que a religião colocou, que pode ser que você crê e Deus não queira curar, que depende da vontade de Deus, a vontade de Deus já foi estabelecida. Se creres, verás a glória de Deus. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A vontade de Deus é que você creia e haja segundo a sua fé sem medo. Só isso. E essa mentoria vai te ensinar a viver debaixo dessa verdade, para que você possa, de fato, receber o seu milagre. São 8 módulos. Cada módulo tem 4 aulas, sendo que o quarto módulo só tem 3. Então, são 31 aulas no total, com exercícios para você responder e praticar a sua fé. Você vai sair desse treinamento com sabendo como agir em fé, sabendo como tomar posse da sua bênção, como tomar posse do seu milagre. Eu não conheço outro treinamento mais completo do que esse para te ensinar o princípio da fé. O princípio da fé é o princípio mais poderoso que tem. Por quê? Porque lembra de como acontecia quando Jesus ia curar? Jesus não se esforçava. Ele dizia apenas assim: você crê? Creio. Então pronto, seja feito conforme a sua fé. Então lembra, se você tiver uma fé simples, não uma fé no seu esforço, muita oração, muito jejum, campanha de não sei quantos dias, simplifica, meu irmão. Quanto mais simples for a tua fé, mais rápido vai ser o teu milagre. E aí eu te ensino nesse treinamento a mudar a tua mentalidade, sair de uma visão complicada de dificuldade, de peso, de distanciamento, para uma fé simples em que você pode manifestar o seu milagre rapidamente. Foi o que aconteceu na minha vida. Quando eu entendi isso, que de fato eu passei a crer, eu fui curado. Hoje, meu irmão, já fazem 6 anos. Deus me libertou completamente. Não sei o que é ouvir vozes. Eu vejo milagres. Não é? Hoje eu lidero o Ministério de Cura e Libertação e eu vejo a quantidade de pessoas que são curadas de tumor, de nódulos, vários milagres. Se você participar do meu grupo de WhatsApp, você vai ver sempre eu colocando testemunhos lá de pessoas que foram curadas de tireoide, coluna, hérnia de disco, tantos. Quando elas começam a crer, elas são curadas, porque é verdade o que Jesus disse. Se creres, verás a glória de Deus. E eu quero te convidar a fazer a tua inscrição agora. Agora, faz a tua inscrição agora nesse curso. Não é? É um curso que vai te dar a condição espiritual de alcançar a bênção que parece distante. Porque só parece por causa das mentiras que estão aí na tua mente. E esse curso vai desconstruir essas mentiras e te fazer viver o melhor de Deus nessa terra. Aí vem alguém dizendo, o melhor de Deus já foi dado. Jesus é sim o melhor de Deus. Mas se você não está vivendo as coisas que Jesus proporciona, você não está vivendo o melhor de Deus. Então Jesus proporciona cura. Jesus proporciona restauração. Não só a nossa salvação do inferno para o céu, mas as outras coisas também estão em Jesus. E se você recebeu Jesus e não está vivendo essas coisas, é porque a sua fé está errada. E já está liberada, já está disponível, já está acessível, desde que você tenha uma fé correta. E esta mentoria vai alinhar a tua fé com a palavra de Deus, desconstruir as mentiras, e você vai ver como é fácil viver milagres. Como é fácil. O que eu mais escuto das pessoas
que fazem a mentoria, é eles dizendo assim: uau, eu achei que eu tinha uma fé certa. E quando eles começam a fazer as aulas, eles vão desconstruindo e percebendo as mentiras que haviam dentro deles que impedia que eles alcançassem a bênção, não é? Tem um caso de uma pessoa que sofria de depressão há muito tempo e ele disse assim, ó, no segundo módulo, eu estou me sentindo tão leve, por quê? Porque à medida que a mente dele vai sendo transformada, a depressão vai saindo, a ansiedade vai saindo. Então, eu tenho certeza que após esta mentoria, você vai dizer assim, eu poderia ter feito antes. E você vai indicar para outras pessoas porque é uma bênção de Deus para a sua vida. Você não precisa cavar o poço que eu cavei, buscando a Deus pela resposta. Você pode pegar as respostas que Deus me deu agora, através deste curso, e começar a viver o seu milagre, porque Deus quer que você tenha uma vida abundância, Deus quer que você alcance a sua cura, Deus quer que você rompa financeiramente, Deus quer que você viva milagres. Agora, você precisa entrar nesse curso, assim, querendo absorver tudo que está escrito lá, não só assim superficialmente, mas dizendo assim, meu irmão, se esta é a verdade, eu quero conhecer a verdade, fazer as tarefas, colocar em prática, tá? E você vai viver os seus milagres. E eu quero te ajudar nesse caminho, eu quero te ajudar nesse percurso, mas para eu te ajudar, eu preciso que você aceite a minha ajuda. E como é que eu aceito a sua ajuda, Eliabe? Se inscrevendo agora nesta mentoria. Se você conhece alguém que precisa, não é, fazer isso, viver essa transformação, dê de presente para ela. Faça, não é, alguma coisa por essa pessoa ou faça alguma coisa por você mesmo. Eu tenho certeza que ah, esse vai ser o melhor investimento da sua vida. Tá certo? Conta comigo, que o Senhor te abençoe e eu te espero na mentoria. Um abraço, até lá.